Você conhece a Tajima SIG Smart? Bora dar uma olhada nela. Hoje eu tô aqui com a Tajima SIG Smart. Lançamento da Tajima. A princípio, um extrato normal, 2 singles, um humbucking, sem nenhuma novidade, muito legal. Controles aqui, chave de 5, volume, tom, e aí começam as brincadeiras a mais nessa guitarra, que tem coisa divertida aqui. A brincadeira com ela vai começar exatamente no botão de volume. Assim que você puxar, ele liga um LEDzinho aqui, que habilita alguns efeitos embutidos nessa guitarra. Bem legal. Então, na hora que a gente dá uma olhada, eu tenho aqui basicamente um knob duplo, em que se eu acionar o de cima, ele vai me habilitar um reverb. Que eu consigo controlar um pouco dessa intensidade desse reverb. O knob de baixo, assim que eu zero ele, eu habilito ele no meio do caminho. Eu ponho um chorus. Ou se eu puser ele com uma regulagem mais para frente, eu habilito ele como um delay. Que eu consigo regular um pouco dessa intensidade desse delay. Então ela tem aqui nesse mesmo botão reverb, chorus e o delay embutido que eu posso misturar. Posso brincar com esses knobs duplo aqui numa boa. Ainda tenho essa pequena chavinha, vamos zerar o efeito aqui, em que se eu acionar ela para baixo, eu tenho um drive. E se eu jogar ela para cima, eu tenho um drive mais pesado. Então é muito interessante que, apesar de eu ter esses recursos todos, eu posso ter esse monte de efeito embutido nela. Tudo isso é alimentado por pilhas, 2 pilhas AA normais. Uma coisa que eu não sei dizer ainda é a durabilidade dessas pilhas. Então são 2 pilhas ali, eu não sei quanto tempo, se deixar tudo ligado, ele vai funcionar. Realmente não deu tempo de fazer esse teste com essa guitarra. Aqui de resto, um seletor de 5 posições normais, aquela sequência da extrato tradicional. O botão de tom é bem legal, ele aciona bem, ele fecha bem. Abafadão mesmo, não vou ficar tocando muito para não perder tempo, né? É bem interessante. De resto, uma guitarra super legal. Claro que você vai falar, mas pô, não consigo ter a regulagem de tonalidade desses efeitos, não consigo ter a regulagem de um monte de coisa aqui, mas para quem está começando, que eu creio que é a ideia dessa guitarra, pô, se eu tivesse essa guitarra quando eu estava começando a tocar, essa é super interessante. Você já tem alguns efeitos embutidos, são super úteis. O que aconteceu com essa guitarra quando ela veio? Aquela regulagem de traste normal, tinha uns trastezinhos mais chatos, mas tudo resolvido. O único senão com ela aqui foi quando eu fui tirar o plástico. Primeira coisa, soltei os knobs para não ficar aquele plástico embaixo enchendo o saco. Na hora que eu fui apertar o knob original aqui, principalmente aqui o duplo, ele espanou. E aí começou um pouco do problema, porque a gente resolveu trocar, então, por um knob mais legal até. Eu pus esses Gotô aqui, que são até mais bonitos, deixaram a guitarra mais legal. Mas, para você trocar esse daqui, ele é meio problemático. Mesmo o original, ou tirando o original, a hora que você aciona o knob de baixo, o de cima vira junto. Então isso é meio problemático, você não acaba conseguindo resolver tudo com uma mão só aqui. Isso era um negócio legal de dar uma olhada. E a gente até pensou em trocar esse knob todo aqui, mas a hora que eu vou colocar uma foto aí da parte elétrica dela, pra você ter uma ideia, e é meio problemático, vai até achar alguma coisa na mesma especificação, vai ser mais difícil. Dá uma olhada aí.
Então você vê, é meio problemático mesmo aí. Então a gente acabou preferindo manter o nub original e tem esse problema. Então esse daqui foi uma adaptação, ele ficou até mais alto, é um nub de baixo tradicional, foi o que a gente encontrou aqui para colocar. Mas, então ele é meio esquisito na hora de você acionar, porque você nunca consegue acionar ele independente. O de cima acaba virando junto e ele acaba não tendo, o pino não é da mesma espessura. Então é meio chato de adaptar, mas o maior problema foi esse daí. Uma outra opção bem legal nessa guitarra é para você poder estudar. Então se você usar o fone do celular, mesmo uma guitarra desplugada, assim que você pluga ele aqui, você consegue ter todos os recursos dela no fone. O que é muito legal para você poder estudar e curtir o que está acontecendo. Então aqui você tem uma saída para o fone e aqui você tem uma entrada para o celular. Então você pode pôr um playback lá, a música que você está estudando, qualquer aplicativo, você está ouvindo tudo aqui e você vai controlar toda essa brincadeira pelo botão de volume. Os efeitos funcionam normais. Tanto você está vendo que assim que eu ligo ela, o LEDzinho aqui, ó, ele, assim que eu ponho o fone, o LEDzinho acende. Então você tem mais esse recurso na guitarra para poder estudar em qualquer lugar. Então você vê que é um instrumento bem interessante. De repente você vai fazer uma gig bem rápida, não quer levar muita coisa, vai fazer um ensaio com o pessoal, só curtir uma brincadeira lá, quer levar uma guitarra que vai resolver tudo sem ter que levar efeito. Tá pronta essa daqui. Ou para você poder estudar em qualquer lugar, vai viajar, quer levar só um instrumento sem ter que levar um monte de cabo, o fone do celular está resolvido para estudar. Uma ferramenta bem legal. Claro, uma guitarra para iniciante. Ah, você não tem 1000 regulagens nesses efeitos? Não, mas, de novo, para iniciante, para quem está começando, se eu tivesse um instrumento desse quando estivesse começando, ia ser muito legal. E pelo preço dela, é um preço também bem honesto. Tá? Não é tão caro assim não. De resto, uma guitarra super interessante para quem está começando. Acredito que seja um instrumento muito legal, muito bem acabadinha. Aqui uma tarraxa normal, honesta, sem nenhum problema essas tarraxas. Tá? Então, para você que não conhece, tá aí a novidade, essa Tajima Sixmart. Um instrumento interessante, uma visita rápida com ela, mas vale a pena conhecer. Falou, até a próxima. Tchau, tchau.